Tudo bem, galera, com vocês? Essa é a série de estudos do Apocalipse e nosso tema de hoje é a profecia que revela a hora do juízo. Em nosso estudo anterior, vimos que a cerimônia da purificação do santuário terrestre era símbolo do juízo investigativo anterior à segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 14, 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Que há uma hora determinada para o início do juízo no céu, e que haveria na terra aqueles que anunciariam. 2. Os livros de Daniel e Apocalipse se complementam maravilhosamente, e o primeiro deles tem uma impressionante profecia que diz quando ocorreria a purificação do santuário, juízo investigativo e a restauração da verdade que havia sido lançada por terra pelo anticristo. Um dia profético, uma tarde e uma semana tem sido interpretado biblicamente como equivalente a um ano literal ou real. Esdras, capítulo 7, deixa documentado que o decreto de Artaxerxes foi no ano de 457 anos antes de Cristo. As 70 semanas são a primeira parte da profecia dos 2.300 dias e predizem acontecimentos que ocorreriam na terra. Por isso foram dadas, entre outras coisas, como um selo de garantia da validade da profecia. Daniel capítulo 9 versos 23 a 27 diz: no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim, para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra, e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador, a fim de dar-nos confiança na parte da profecia que se cumpriria no céu, onde nossos olhos não podem ver. Ambos os períodos começam simultaneamente, portanto os 300 anos começaram no ano 457 anos antes de Cristo, estenderam até o ano de 1844 anos. Nessa data seria purificado o santuário celestial e a verdade seria restaurada na terra. Recordemos que somente no dia da purificação do santuário, símbolo do juízo investigativo, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo. Evidentemente ali entrou Jesus em 1844. Próximo ao ano em que começaria o juízo investigativo, muitos estudiosos da Bíblia descobriram a data, mas devido às tradições teológicas de seus dias pensaram que a purificação do santuário era o regresso de Jesus à terra, por isso experimentaram o desapontamento de 1844. O mais surpreendente neste assunto é descobrir que há uma profecia no Apocalipse na qual se revela que Deus os conduziu ao desapontamento com um propósito muito especial. Depois da descrição de uma solene cena de juramento em que se assinala que no tempo do fim se cumpriria o mistério da salvação de Deus, Apocalipse 10, 3 a 7 disse ao apóstolo João, representando os crentes, que entre na cena profética, que não diz que o remanescente fiel representado por João estivesse fazendo algo indevido. Foi Deus quem lhe ordenou fazê-lo, e ele o fez por uma importante razão que veremos neste estudo. A ideia de que Jesus haveria de voltar em 1844 lhes foi doce como o mel, mas o desapontamento foi intensamente amargo. Este não ocorreu por falta de revelação, visto que a Santa Bíblia dizia que Jesus não é sacerdote do santuário da terra, mas do celestial. Sim, o desapontamento da cruz. Embora Jesus lhes tivesse dito que morreria, eles não entenderam, porque esperavam que se manifestasse com o poder que há de revelar em sua segunda vinda. Por isso, na hora da crucifixão, experimentaram um amargo desapontamento que desanimou os insinceros, mas levou os crentes honestos a uma atitude de estudo e investigação. Há vários paralelos significativos entre a experiência dos discípulos e dos que sofreram o desapontamento de 1844 e os crentes que ficaram como remanescentes do desapontamento da cruz.
Assim como os apóstolos amavam sua igreja judaica e não pensavam deixá-la, os que passaram pelo desapontamento não tinham intenção de formar uma nova igreja. Suas congregações, porém, tinham muitos erros doutrinários introduzidos pelo anticristo durante a Idade Média, e necessitavam do conhecimento de algumas verdades bíblicas essenciais. Além disso, muitos insinceros se uniram ao movimento por temor do juízo que viria, convertendo-se em pesado lastro. Assim não poderiam pregar o evangelho eterno de maneira pura e completa. Por isso Deus usou o estranho método que já havia utilizado com bons resultados na hora da cruz. Os adventistas do sétimo dia têm a seu favor o fato de ser o único movimento religioso surgido na hora profética 1844, de acordo com o padrão profético do desapontamento predito em Apocalipse 10 e com a restauração das verdades bíblicas que haviam sido lançadas por terra pelo anticristo. Por isso não tem dúvidas quanto à sua identidade como remanescente fiel que espera o retorno de Jesus. Ficaremos por hoje neste tema, mas nas próximas teremos mais a sequência de estudos do Apocalipse. Inscreva-se no meu canal do YouTube, ative as notificações, compartilhe para os seus amigos. Até a próxima.